E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui do Isso Genial, e nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. É um exercício que vai envolver um pouco de dinâmica circular. Ele estava na UBF de 2002, para a prova da primeira e segunda séries na segunda fase, e era a questão número 6. Então eu espero que não seja muito difícil de ler, né? O PDF que eu tinha com a prova estava meio pequeno, mas vamos ler aqui. Você já deve ter observado em corridas e circuitos ovais que as curvas são inclinadas. Esta inclinação das curvas, também observadas em rodovias, é para aumentar a segurança e diminuir o risco de derrapagens. Considere que um automóvel realiza uma curva de raio R e ângulo de inclinação θ. Considere também que a pista está muito escorregadia e o coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e a pista é desprezível, podendo o carro derrapar ao deslizar a curva. Então, o que ele está falando? Isso é comum a gente ver que as pistas, né, onde andam os carros, muitas vezes elas são inclinadas. Ou seja, elas não são planas, né, horizontalmente. Elas são um pouco inclinadas em relação ao horizonte, né, como a gente pode ver aqui. As pistas são um pouco inclinadas. Isso é bom para evitar acidentes, né, aumenta a segurança, porque diminui o risco de derrapagem. E a gente já vai ver por quê. Então, alternativa A, represente num diagrama de forças as forças que atuam no carro durante a curva, identificando-as. Então, vamos lá. Vamos imaginar o carro como sendo um ponto material, para ficar mais fácil, certo? Então, aqui está o carro. Que forças que atuam no carro? Bom, não é tão complicado, certo? Nós temos o peso do carro e nós temos a normal do carro. Por que a normal é inclinada? Porque, como a gente pode ver, aqui a superfície de contato, né, a superfície que o carro está em contato, né, que é o chão está inclinado, certo? Então a normal é sempre perpendicular ao chão, é como se o chão estivesse aqui nessa reta, certo? Então a normal fica inclinada. Então nós vamos aqui adotar os nossos eixos padrão. Então vamos lá. Aqui nós temos o eixo Y. E aqui nós temos o nosso eixo. Ficou meio torto. Aqui nós temos o nosso eixo Y, certo? E onde está o ângulo θ, certo? Porque o ângulo θ está aqui ou ele está aqui? Bom, o lugar do ângulo θ é aqui, certo? A gente pode perceber de dois jeitos. Então, o que a gente pode perceber? Se o chão estivesse reto, ou seja, horizontal, a normal estaria aqui, certo? Mas o chão foi inclinado no ângulo θ, certo? Então a normal vai ficar inclinada. Normal, deixa eu tentar ser um pouco mais claro. O chão está aqui, certo? A normal seria aqui. Porém, o chão não está aqui. Aqui seria o horizonte e o chão está aqui inclinado. Portanto, a normal está aqui. Então, como o chão abriu no ângulo θ, a normal também vai abrir no ângulo θ em relação ao que estava antes. Mas isso daqui é uma coisa bem rústica para a gente entender. Vamos somente desenhar os triângulos para a gente entender onde que estaria o ângulo θ. Então, vamos desenhar aqui o triângulo, né, como se fosse um plano inclinado, como se fosse. E aqui está o nosso ângulo θ, certo? Aqui é um ângulo de 90 graus. E a nossa normal, como a gente sabe, ela está para fora da superfície, certo? E nós temos os nossos eixos Y e X, certo? E X. E a gente quer saber onde que está o ângulo θ, certo? Se ele está aqui ou se ele está aqui. Então, a gente vai prolongar algumas setas aqui para a gente enxergar onde é que está, certo? Então, se nós... qual a reta que nós vamos prolongar? Se nós prolongássemos esta reta aqui do eixo Y, certo? Vamos aqui marcar essa reta do eixo Y. Nós temos que esta reta aqui do eixo Y, esta reta aqui, imagine esta reta aqui, e essa transversal aqui que atravessa essas duas setas. Bom, nós sabemos que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, certo? E este ângulo aqui é igual a este daqui. Porque esses dois são opostos pelos vértices. Então, este daqui da ponta, este
é correspondente a este. Então, esses são iguais. E este daqui é oposto ao vértice deste. Então, este ângulo aqui é igual a este daqui. Agora, vamos pensar. Esse ângulo aqui é complementar ao θ, ou seja, ele é 90 menos θ. Porque ele mais o θ tem que dar 90, porque já tem mais esse 90 para a soma interna dar 180. Então, se este ângulo aqui, este ângulo, ele é 90 menos θ, ou seja, ele é complementar ao θ, e, portanto, este ângulo aqui, ele é o próprio θ, certo? Porque, não se esqueça que aqui nós temos o nosso ângulo de 90, certo? Esses dois juntos têm que dar 90. Então, isso aqui foi só uma explicação geométrica de por que o ângulo θ está entre a normal e o eixo y. Então, resolvemos aqui a alternativa A, certo? De marcar as forças. Agora nós vamos resolver a alternativa B. Então, calcule o módulo da velocidade máxima com a qual o carro pode realizar a curva sem risco de derrapar, em função do raio R e do ângulo de inclinação θ. Então, o que a gente sabe? Para acontecer uma curva, nós temos sempre a força centrípeta, que aponta para o centro, né, da trajetória e é responsável pela mudança da direção e do sentido do vetor velocidade. Sem a força centrípeta, não existe movimento circular. E, no nosso caso, qual que é a força centrípeta? Bom, é a componente da normal que está no eixo x, certo? Porque aqui estaria a nossa normal, certo? A componente x da normal está apontando para o centro da trajetória. É que esse desenho está meio 3D, é meio estranho de entender. Mas aqui, para fora da superfície está normal, e para o centro da trajetória está apontando a componente x da normal. Então, por que a pista é inclinada? A pista é inclinada para que a normal, parte da normal, contribua também com a força centrípeta. Ou seja, uma parte da força normal está contribuindo para a força centrípeta e está ajudando para o carro não escapar do movimento circular. Só que a normal é uma parte da normal que está apontando para o centro, né? E não muda. Nessa situação aqui, essa componente da normal que está apontando para o centro. Então, se a velocidade passar de um certo tanto, a força centrípeta não vai ser suficiente para segurar o carro no movimento circular. Ou seja, o corpo o carro, no caso, ele vai deslizar, certo? Porque ele não vai, a força centrípeta não vai conseguir mantê-lo no seu movimento circular. Então, vamos lá fazer o que ele pediu, calcular o módulo da velocidade máxima que o carro pode fazer essa curva. Então, vamos pensar nos eixos, certo? Vamos começar pelo eixo x. Para o eixo x, o que nós sabemos? Bom, no eixo x não está havendo aceleração, certo? O corpo não está descolando da pista. Portanto, a componente x da normal, que estaria aqui, a componente x da normal, ele está no eixo x. Opa, desculpa. Falei errado. A componente y da normal está no eixo y e a componente x da normal está no eixo x. Então, como no eixo y nós não temos aceleração, no eixo y, portanto, o módulo do peso é igual ao módulo da normal y, né? Porque assim eles se anulam, certo? Então, o que nós sabemos? Como é que você calcula peso? Peso é massa vezes a gravidade. Isso é igual a normal, a componente y da normal. Bom, a componente y da normal é a normal vezes o cosseno de θ, certo? Porque θ está entre a componente y e a própria normal. Então, aqui nós conseguimos calcular o valor da normal, né? E futuramente nós vamos ver por que isso é interessante. Então, mg sobre o cosseno de θ é igual ao normal. Dividir os dois lados por cosseno de θ. E agora nós vamos pensar no eixo y. Porque no eixo y... Desculpa, não vamos pensar agora no eixo x. Porque é do eixo x que nós vamos tirar a nossa velocidade. E antes eu já falei errado aqui. Nós não pensamos agora há pouco sobre o eixo x, e sim sobre o eixo y. Agora nós vamos para o eixo x. O que nós sabemos? A força resultante em x é a componente normal, a componente x da normal. E a componente x da normal é justo a força centrípeta. A parte da normal que está contribuindo para a força centrípeta é a componente x da normal. Então, o que nós sabemos? Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio.
certo? Isso nós estamos em dinâmica circular. Portanto, qual que é a força que está apontando para o centro sempre? É a componente x da normal. Portanto, a componente x da normal é a força centrípeta. Então, o que nós podemos falar? O que é a componente x da normal? A componente x da normal é n vezes o seno de θ. Isso é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Certo? E o que é normal? Bom, ele pediu para nós calcularmos a velocidade apenas em função do raio r e do ângulo θ. Então, nós não podemos ficar em função da normal. Então, no lugar da normal, nós vamos colocar aqui o que nós calculamos para o valor da normal. Eu vou querer colocar num espaço mais limpo. Então, vamos lá. Eu vou copiar isso aqui mais uma vez. Então, n seno de θ é igual a mv² sobre r. Certo? E nós vamos colocar no lugar da normal mg sobre cosseno θ. Então, o que nós vamos ficar? Nós vamos ficar aqui mg cosseno... Opa, desculpa. É mg dividido por cosseno de θ. mg cosseno de θ, né, como nós podemos ver aqui. O normal é mg sobre cosseno θ. Então, no lugar do normal, eu coloquei mg cosseno θ vezes o seno de θ é igual a mv² sobre r. Bom, m cancela com m. E outra coisa também, seno sobre cosseno é tangente, certo? O seno do ângulo sobre o seu cosseno é a tangente do ângulo. Isso a gente estuda em trigonometria. Então, nós vamos ficar aqui g vezes a tangente de θ é igual a v² sobre r. Então, nós vamos multiplicar os dois lados por r. Então, nós vamos ficar aqui v² é igual a rg tangente de θ. Portanto, ele pergunta o módulo da velocidade, né? Nós estamos pensando nesse sentido, então vamos pegar o valor positivo. Então, o módulo da velocidade vai ser raiz de rg tangente de θ. Esta é a velocidade máxima com que o corpo, no caso, o carro, pode fazer a curva. Porque se ele fizer a curva com uma velocidade maior do que raiz de rg tangente de θ, o carro vai deslizar. Então é isso, resolvemos mais um exercício. Bom estudos, um abraço e até a próxima.